Bom, vamos lá? Bloco 3, então, ainda sobre interceptação das comunicações telefônicas, Lei 92.96/96. Tá? Acesso aos dados cadastrais de vítimas e de suspeitos, independentemente de prévia autorização judicial. Houve uma alteração legislativa, alteração trazida por essa lei aqui, 13.344 de 2016, que alterou o artigo 13 do Código de Processo Penal, incluindo o artigo 13A, artigo 13B. Tá? Primeiramente, a doutrina critica essa alteração legislativa porque diz que o legislador não estava muito atento a como redigir um texto, um texto normativo, porque falou de coisas que já são feitas na prática. O acesso aos dados cadastrais dos suspeitos já pode ser realizado pela autoridade judiciária, autoridade de polícia judiciária, né, a Polícia Civil, o delegado de polícia, antes mesmo dessa alteração. Não dá para entender muito bem o que é que o legislador quis fazer, mas vamos lá. O artigo 13A diz que nos crimes previstos no artigo 148, aqui a gente tem a extorsão, o delito de sequestro e cárcere privado, sequestro e cárcere privado. O artigo 149, que é o delito de redução à condição análoga de escravo. O artigo 149A, o tráfico de pessoas, certo? Houve uma alteração legislativa, incluiu diversas finalidades específicas nesse artigo 148, 149A, juntando todas as condutas num artigo apenas, ok? No parágrafo 3º do artigo 158, 158 trata da extorsão qualificada mediante a restrição da liberdade da vítima ou sequestro relâmpago, ok? E no artigo 159, trata da extorsão mediante sequestro. E no tipo do artigo 239, 239 são atos preparatórios para o envio de criança para o exterior sem respeito das formalidades legais. Dá uma lidinha lá no artigo 239, tá ligado ao envio dessa criança para o exterior, ok? Um membro do MP, delegado de polícia, poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público e de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima e de suspeitos. Na prática, isso é feito em quaisquer outros crimes. Então, uma alteração legislativa meio sem fundamento. Mas tudo bem. A requisição, né, se a requisição é uma ordem, não é um pedido, certo? Será atendida no prazo de 24 horas e conterá o nome da autoridade requisitante, para saber quem é a autoridade que está requisitando aqueles dados, o número do inquérito policial, tem que ter lavratura de inquérito policial, ok? E a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Detalhe, quanto aos dados cadastrais, diversos diplomas trazem previsão normativa acerca dessa possibilidade da autoridade de polícia judiciária, a autoridade policial, o delegado de polícia, ter acesso a esses dados cadastrais. A gente tem a Lei 9.613 de 98, que sofreu alteração pela Lei 12.683 de 2012, Lei de Lavagem de Capitais. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Que também permite esse acesso aos dados cadastrais. A 12.850, Lei de Organização Criminosa, também prevê essa possibilidade, inclusive determinando que as concessionárias deverão manter esses dados armazenados pelo prazo de 5 anos, ok? E por aí vai. A requisição de informações acerca das estações rádio base. Aqui, meu amigo, existe segundo a doutrina, uma aberração, né? Que foi essa disposição normativa. Por quê? Não se sabe muito bem o que é que o legislador quis fazer. Eu não vou abrir o artigo, não, eu vou abrir sim o artigo com vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o artigo do Código de Processo Penal. Aqui, ó, vamos lá. Se necessária, estamos aqui no 13b, se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do MP, né, ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judiciária, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Para os efeitos... Então, assim, ele está dizendo aqui que o delegado poderão requisitar. Aí fala depois, mediante autorização judicial. Se é requisição, não deveria ser por autorização judicial, porque requisição é ordem, não é pedido. Deveria haver uma representação, beleza. Então, o artigo se contradiz, tá? Para os efeitos desse artigo, ele vai explicar o que são sinais, o que são... enfim, vai explicar questões técnicas relativas ao artigo. Lá na frente, ele vai dizer que se o juiz não autoriza... Né? Se o juiz não analisar os dados no prazo de 12 horas, ou seja, nunca, a autoridade vai poder requisitar diretamente vai poder requisitar diretamente da empresa de telefonia, por exemplo. Vamos continuar aqui no artigo.
Então, ó, delegado de polícia pode representar pela quebra de herbes em qualquer crime, certo? Em qualquer crime, como técnica de investigação. Perceba a diferença do artigo. Lá no artigo ele está ligando aos crimes, está dizendo que nos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, quais são os crimes relacionados ao tráfico de pessoas? Todos aqueles crimes que eu citei aqui em relação ao 13A, ó. 148, que é o sequestro de carcereiro privado, 149, a redução incondicional de escravo, 149A, tráfico de pessoas propriamente dito, extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro e 239 do ECA, é nesses crimes, tá certo? Doutrina falando isso. Desculpa. O delegado ele pode representar contra qualquer, pela quebra de herbe em relação a qualquer crime como técnica de investigação. Agora, se esse crime que está sendo investigado estiver previsto lá no artigo 13b, significa que o delegado vai poder representar a autoridade de polícia judiciária, embora a lei fale em requisitar, e se a autoridade de polícia judiciária, em 12 horas, não decidir se vai determinar a quebra da herbe ou não, o delegado vai poder requisitar diretamente das empresas esses dados, ok? A gente tem aqui o que a doutrina chama de cláusula de reserva de jurisdição temporária. Cláusula de reserva de jurisdição temporária. Por quê? Durante essas 12 horas, apenas a autoridade judiciária pode decretar ou não a quebra da herbe apenas nesses crimes aqui, tá? Que são os crimes que eu citei agora há pouco, ok? Mas, se a autoridade judiciária não determinar a quebra nessas primeiras 12 horas, o delegado vai poder requisitar diretamente da empresa o acesso a esses dados. Gente, para que serve isso? A pessoa vai ser enviada, tráfico de pessoas, a pessoa vai ser enviada para o exterior. Eu vou esperar 3 dias, vou esperar um mês, vou esperar uma semana para o juiz analisar essa representação que a lei chama de requisição para quebra de herbe, não tem lógica, a gente quer proteger a vítima. Se queria proteger, esse prazo está longo demais, porque 12 anos a vítima já está morta e enterrada faz tempo. Então a doutrina diz que esse artigo é um absurdo, essa cláusula de reserva de jurisdição relativa, porque das duas uma, ou dizia que sempre necessita de autorização judicial, ou então dizia que tinha que ser imediato, o delegado, sei lá, manter contato via telefone com um juiz, um juízo só para isso, para o juiz autorizar, para poder ter autorização judicial. Então não tem muita lógica isso, tá? Mas, né, se cair na letra da lei, você tem que saber dessas disposições. O delegado representa, requisita pela lei, o juiz analisa, tem um prazo de 12 horas para ele analisar. Caso o juiz não analise nesse prazo de 12 horas, o delegado pode requerer diretamente. Ah, Zé, e nos outros crimes que não tem nada a ver com esses crimes listados? O delegado pode representar pela quebra de herbe? Pode, é uma técnica de investigação muito boa para quebrar o álibi. Tendo em vista que o suspeito diz que não está na localidade X e a própria investigação, né, através da quebra de herbe, mostra que ele estava assim e vai servir para quebrar herbe, ok? Lembrar que o inquérito, nesse caso de representação ou requisição, como a lei chama, de quebra de herbe, tem que ser instaurado no prazo de 72 horas, então você vai tentar localizar a vítima para proteger a vítima, mas você tem que instaurar no prazo de 72 horas esse competente inquérito policial, ok? Voltando, finalidade da interceptação telefônica, né? A finalidade da interceptação telefônica, segundo o artigo 1º da lei, serve para quê? Para a prova e investigação criminal, certo? E em instrução processual penal. Então, mesmo na instrução processual penal, posso determinar a realização da interceptação das comunicações telefônicas, certo? Observado o disposto nessa lei, na Lei 9296/96, dependerá de ordem do juiz competente, cláusula de reserva de jurisdição absoluta, né, da ação principal sobre segredo de justiça. O parágrafo único diz que se aplica o disposto nesta lei à interceptação do fluxo das comunicações em sistema de informática ou telemática também, tá? Portanto, a interceptação das comunicações telefônicas ela só pode ser decretada para fins criminais. Eu sei, uma vez estava dando aula sobre isso, um aluno me perguntou, mas eu vi um julgado, falou bem, um julgado da vara de família que autorizou a interceptação das comunicações telefônicas. Gente, foi um julgado específico. Mesmo assim, tinha um fundo de crime na situação e foi determinada a utilização. Enfim, não cai na sua prova, certo? Se cair na sua prova, vai cair dizendo que só cabe decretação de interceptação telefônica para fins criminais, ok? Pergunta, é possível decretar interceptação telefônica em processo administrativo ou civil? Não, certo? Não é possível determinar a interceptação telefônica em processo administrativo ou civil, ok?
a interceptação só pode ser decretada para fins criminais com base no texto constitucional, artigo 5º, inciso 12 da Constituição, cumulado com o artigo 1º da Lei 9296 de 96. Então, não é possível. Agora, é possível a utilização como prova emprestada, ou seja, teve uma interceptação telefônica no curso de um processo criminal, satisfeitos os requisitos do artigo 2º, que a gente vai ver já já, da 9296 de 96, e após a colheita dessa prova, é possível a utilização dessa prova no curso de um outro processo, um processo administrativo, um processo civil, problema nenhum, como prova emprestada, ok? Jurisprudênciazinha do STF, ó. A jurisprudência do STF admite o uso da prova emprestada em processo administrativo disciplinar, né, o nosso querido PAD, em especial, desculpa, a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para a investigação criminal. Precedentes, recurso ordinário que se nega provimento, portanto, é possível assim a utilização de prova emprestada, o que não pode decretar originariamente essa interceptação no processo civil. Requisitos para interceptação telefônica, certo? Na prova discursiva e na prova oral. Primeiro, você tem que fundamentar nos termos da Constituição. Você vai colocar estamos diante de um direito erigido ao status de direito fundamental, previsto na Constituição, previsto lá no artigo 5º da Constituição, em que pese não existir apenas direitos fundamentais no artigo 5º, né, a gente sabe disso, mas está previsto lá o maior rol no artigo 5º da Constituição, tá? No inciso 12. Você vai dizer que o sigilo das comunicações é protegido pelo artigo 5º, inciso 12, mas com base na dicção do STF, direitos fundamentais não têm caráter absoluto, porque direitos não podem ser utilizados como escudo para práticas criminosas. Pronto, você fez o alicerce para a construção de uma prova padrão 10, ok? Padrão top. Depois você vai dizer que o artigo 2º da Lei 9296 de 96, ele deve ser lido a contrário senso. O legislador fez uma redação na negativa, o que parece ser para dificultar a vida dos concurseiros, né? Mas vamos lá. Não será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Aí começa a citar o artigo. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração. Logo, você tem que dizer, só vai caber interceptação quando houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Qual a pegadinha da prova? Dizer aqui que é quando houver indícios de autoria ou participação em crimes. Não é só em crimes, é em infrações penais. Ok? Em que pese ser difícil, né? Mas tudo bem, infração penal, beleza? Quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então você tem que dizer que só vai caber interceptação telefônica quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Demonstra aqui a última ratio que é a interceptação telefônica como meio extraordinário de obtenção de prova. Ou seja, você não decreta a interceptação, não representa para uma decretação da interceptação telefônica, o juiz não concede, se houver outros meios de prova disponíveis. Você vai avançando na investigação e chega um momento que, você não consegue avançar sem a interceptação das comunicações telefônicas, dada a complexidade daquela estrutura criminosa, certo? Não só da organização criminosa, mas do crime em si, tá? Então eu preciso da interceptação para poder avançar nas investigações. Inclusive numa prova discursiva, numa prova oral, você tem que demonstrar a imprescindibilidade da utilização desse meio de prova, ok? Terceiro inciso do artigo 2º, o fato investigado constitui infração punida no máximo com pena de detenção. O artigo, lido a contrário senso, quer dizer que só vai caber a interceptação das comunicações telefônicas nos crimes punidos com reclusão, tá? Então foi um crime lá punido com pena de detenção, via de regra, não vai caber a interceptação das comunicações telefônicas. Eu posso ter um crime punido com reclusão, que fundamentou a decretação da interceptação telefônica, que acabou descobrindo por serendipidade, por descoberta fortuita, a gente vai tratar disso já já, que tinha um crime conexo a esse crime, que era um crime punido com detenção. Ok? Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação, está aqui no parágrafo único, ó, a situação objeto da investigação, né? Eu tenho que descrever o porquê que eu preciso daquela decretação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente fundamentada. Então, ou eu digo quem são as pessoas e faço a devida qualificação, ou digo que é uma pessoa que eu não sei todas as seus caracteres, toda a sua qualificação, mas você dá algum dado lá e você fundamenta. Deixa eu lembrar de uma coisa interessante, voltando aqui um pouquinho, quando a prova, Quando a prova não puder ser feita por outro meio. Detalhe, a interceptação telefônica é a última ratio. A doutrina coloca a última ratio da extrema ratio como medida cautelar
a infiltração de agentes. Então, se você tiver diante de duas possibilidades, a última das últimas vai ser a infiltração do agente, porque além de ser mais invasiva na produção probatória, porque você vai enfiar um agente lá, literalmente, na estrutura da organização criminosa, você vai colocar o agente de investigação em risco, né, o policial em risco. Lembrando que só pode participar dessa poderia em tese, né, que é exemplo do laboratório, mas participar dessa infiltração, agentes de polícia federal, né, agentes de polícia civil, delegados de polícia e por aí vai. Tem que ser policial civil ou federal. Eu não posso ter agentes da ABIN, né, agentes de órgão de inteligência específico, né, a não ser que, por exemplo, a própria polícia militar infiltrando agentes em crimes militares. Hoje, como houve aquela ampliação dos crimes militares previstos lá no CPM, né, no artigo 9º, então hoje você poderia ter infiltração de agentes se estiver tratando de crime militar, porque é a própria polícia militar, por exemplo, que investiga. Vamos continuar. Teoria do juízo aparente, certo? A ideia da teoria do juízo aparente é o seguinte: eu observo o fato e vejo quem é o juiz que naquele instante aparentemente é competente para o processo principal, para o oferecimento da denúncia. Tá? Então, se o juiz X aparentemente é o juiz competente para aquela causa, para aquela denúncia, para receber ou não aquela denúncia, então esse é o juízo que deve ser representada a interceptação telefônica. Então, se lá na frente se descobre, por exemplo, que uma autoridade com foro por prerrogativa de função estava envolvida no crime, mas a autoridade policial não sabia ainda, não há ilicitude, não há nulidade na prova, porque adotamos a ideia da teoria do juízo aparente. É o juízo que aparentemente é competente quando foi decretada a interceptação telefônica. As provas descobertas depois não vão ser eivadas de ilicitude. Agora, no momento que eu descubro que tem uma autoridade com foro por prerrogativa de função, para tudo e remeto para o tribunal competente para julgar aquela pessoa que tem foro por prerrogativa de função perante aquele tribunal. Quanto a isso, tem um julgado aqui, julgado antigo de 2002, que fala dessa questão da teoria do juízo aparente. Existe uma vedação da interceptação por prospecção. O que é a interceptação por prospecção? Interceptação por prospecção, quase não sai, é a interceptação realizada para ver se existe crimes. Eu não posso interceptar para ver se existe crimes, ok? Ou eu intercepto um crime que já existe e a investigação não consegue avançar e eu represento a autoridade judiciária para que determine a interceptação das comunicações telefônicas, ou eu não faço essa interceptação. Não posso interceptar para ver se existe crimes. Digamos que um vizinho seu, é um exemplo que quem traz é o professor Eduardo Fontes. Ele diz, tô na minha casa, chega o vizinho dizendo, tem um agente de polícia aqui na rua ao lado que ele está andando de Ferrari, é incompatível, eu quero que você determine uma investigação e peça uma interceptação para ver qual é o crime que aquela pessoa está cometendo, porque é incompatível com o patrimônio. Não pode. Isso é interceptação por prospecção. Eu tenho os últimos meios de obtenção de prova para utilizar. Eu não posso utilizar uma interceptação de cara, eu teria que realizar formalmente a investigação, começar a avançar nessa investigação e diante já de elementos, com base no artigo 2º, inciso 1º, né, de autoria ou participação do investigado em determinadas infrações penais, aí sim, quando a investigação não mais avançar, poder representar pela interceptação das comunicações telefônicas. Mas por prospecção, para ver se existe o crime, não é possível realizar a interceptação das comunicações telefônicas, ok? Crimes de catálogo, crimes de catálogo, a doutrina só serve para cair na prova, né? O doutrinador da montanha traz essa nomenclatura com a máxima vênia, claro, é uma brincadeira, mas os doutrinadores criaram essa expressão. Crimes de catálogo são aqueles crimes que admitem a interceptação telefônica. É um rol, é um catálogo lá do artigo 2º, não é tecnicamente um catálogo de crimes, mas de situações, né? Eu vou ter já a questão de autoria, indícios de autoria e participação do investigado naqueles crimes, a prova não pode ser admitida por outros meios e eu tenho uma infração punida com reclusão e admite a interceptação telefônica. Então, crimes de catálogo são aqueles que admitem a interceptação telefônica, essa técnica especial de investigação, ateio, meio extraordinário de obtenção de prova, prova de natureza cautelar, probatória, uma cautelar preparatória para a produção probatória, visa proteger o processo, ok? Encontro fortuito de elementos probatórios em relação a outros fatos delituosos e ou a outras pessoas, né? Aqui chamamos de serendipidade. Essa serendipidade vem do inglês serendipity, significa sair em busca de uma coisa e encontrar outras, às vezes até mais
valiosas. Tem um livro, um conto, né, em inglês, que fala dessa teoria da... perdão, da teoria não, mas da serendipidade em si, que é um conto em inglês, ok? Mas serendipidade é isso, é sair em busca de uma coisa e acabar encontrando outras, por vezes até mais valiosas. A serendipidade, ela vai se dividir em serendipidade objetiva e serendipidade subjetiva, ok? Serendipidade objetiva está ligada a encontro de outros crimes. Serendipidade subjetiva, sujeitos, pessoas. Então, serendipidade é encontro de outros autores ou partícipes da prática delituosa, na infração penal. Então, serendipidade objetiva, encontro de crimes. Serendipidade subjetiva, encontro de outros infratores, de outras pessoas que praticaram a infração penal, ok? Essa daqui é tranquila. Detalhe, serendipidade não se liga diretamente, não é sinônimo de aplicação direta apenas à interceptação telefônica. Tá? A serendipidade, eu posso ter serendipidade não na interceptação telefônica. A autoridade policial está investigando um determinado delito e seus agentes acabam descobrindo que a pessoa que mantinha uma casa de prostituição nos termos do artigo 229 do Código Penal praticava também exploração sexual de criança ou adolescente, que praticava homicídios para encobrir aquela prática delituosa e outras situações. Lembrar que casa de prostituição teve o julgado do STJ no sentido de que para que houvesse o delito de casa, salvo engano foi o STJ, para que houvesse delito de casa de prostituição, tem que haver a exploração sexual, que é um elemento íncito do tipo que foi incluído pela Lei 2015 de 2009. Okay? Então, exploração sexual, para casa de prostituição do 229, precisa do elemento normativo da exploração sexual. Mas voltando, então a serendipidade ela não se encaixa somente na interceptação telefônica. Eu posso ter serendipidade em relação a investigações comuns, investigações normais com meios ordinários de obtenção de prova e não só extraordinários como a interceptação telefônica. Ok? Mas notório que a maior quantidade de descoberta de crimes ou criminosos é a interceptação telefônica, porque como diz autores como Renato Brasileiro, assisti algumas palestras com ele, com outros autores, que eles jogam é como jogar uma rede no mar e sair puxando, vai vir tudo, meu amigo, vai vir peixe, vai vir lixo que estava dentro do mar, vai vir tudo. Então a serendipidade é isso, a interceptação telefônica, você joga uma rede e vem muito mais coisa do que aquilo que você realmente queria investigar. Ok? Então serendipidade objetiva, outros crimes, outras infrações penais, serendipidade subjetiva, encontro de outros autores ou partícipes. Detalhe que a serendipidade objetiva, o ministro Alexandre de Moraes, ele coloca como sinônimo de crime achado. Ele dá essa serendipidade objetiva a outros crimes, a nomenclatura crime achado. Então, crime achado são aqueles crimes descobertos de forma fortuita. Então, serendipidade objetiva, ok? A serendipidade ela se divide também em serendipidade de primeiro grau e segundo grau. Aqui estamos diante de outra classificação. Para resumir, para ser sucinto, a serendipidade de primeiro grau trata-se de infrações onde há conexão ou continência com o crime originariamente investigado. Determinou-se, o juiz decretou, o magistrado decretou a interceptação telefônica para investigar o crime X. Só que do crime X acabou descobrindo que tinha o crime Y, o crime Z, que tinham conexão com o crime X originariamente investigado. Tinha lá uma interceptação telefônica para um crime relativo ao tráfico de drogas. Acabou descobrindo que há o tráfico de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, eu tinha a associação para o tráfico, eu tinha uma organização criminosa para o tráfico, não só uma associação, uma grande rede, eu tinha desvio de verba pública, eu tinha diversas coisas, tudo relacionado ao tráfico, beleza? Serendipidade de primeiro grau, onde há conexão ou continência com o crime originariamente investigado, conexão e continência. Tenho aqui também a figura da serendipidade de segundo grau. Serendipidade de segundo grau, para simplificar, é quando não há conexão ou continência com o crime originariamente investigado. Exemplo, tem o tráfico de drogas e na interceptação para o tráfico de drogas, lá do artigo 33, acaba se descobrindo que a pessoa tinha matado uma ex-esposa, uma esposa por traição. Tem conexão com o crime originariamente investigado do tráfico de drogas? Não. Então isso é serendipidade de segundo grau. Aqui, classicamente, os tribunais superiores de doutrina trabalham com a ideia de que a conexão e a continência, a serendipidade de primeiro grau, quando há conexão e continência, pode ser tudo oferecido a denúncia, tudo junto, pode ser feita a denúncia de maneira conjunta ou iniciar outro processo. E
essa colheita probatória, que a interceptação telefônica tem natureza de cautelar probatória, pode ser utilizado como prova no processo, no outro processo, ou dentro do curso do mesmo processo, né? Mas pode ser utilizado como prova no processo do crime que não estava sendo objeto de investigação, porque há conexão ou continência, tá? Parte da doutrina e a jurisprudência mais recente vem trabalhando com essa ideia da desnecessidade de conexão e continência. Então, a doutrina um pouquinho mais moderna, alguns julgados já vem trazendo a ideia de que não necessita de conexão ou continência para ser utilizada como prova, ok? Então, não necessitaria de conexão ou continência. Agora, mesmo para a primeira doutrina, a mais clássica, e para a jurisprudência que trata de que para que haja serendipidade de primeiro grau necessita de conexão e continência, a doutrina admite que, para a serendipidade de segundo grau, quando não há conexão ou continência, pode ser utilizado como notícia criminis para instaurar um novo procedimento investigatório, um novo inquérito policial. Então, fica essa divergência. Não acredito que caia numa prova objetiva, mas se cair numa prova subjetiva, você explica o que é de primeiro grau, que há conexão e continência. Segundo grau, não há conexão ou continência. Doutrina mais clássica diz que a conexão ou continência pode ser utilizada como prova. Doutrina mais ainda na clássica, diz que a serendipidade de segundo grau não pode ser utilizada como prova, mas pode ser utilizada como elementos de informação para instaurar um novo procedimento de investigação e depois um novo processo, ok? E a doutrina mais moderna trabalha aqui com a ideia de que tanto serendipidade de primeiro grau quanto de segundo grau pode ser utilizadas como provas, ok? Lembrar que quando eu estiver diante de um crime punido com detenção, ele não pode originariamente dar ensejo à interceptação telefônica, mas é possível que por serendipidade, objetiva nesse caso, acabe descobrindo que tem crimes que são punidos com pena de detenção e aqui não tem problema nenhum para a investigação, ok? Desnecessidade de conexão ou continência eu tratei agora, né? Dei uma antecipada. Ó, encontro fortuito de diálogos mantidos com a autoridade dotada do foro por prerrogativa de função e momento adequado para a remessa dos autos ao tribunal competente. Aqui está umbilicalmente ligado àquela situação que eu falei agora há pouco da teoria do juiz aparente. Teoria do juiz aparente. Não há nulidade na prova se a autoridade de polícia judiciária, o delegado de polícia representa, o MP também pode fazer, né? Representa a autoridade judiciária para a decretação da interceptação telefônica do crime X com ABC como autores, ok? Mas, após o início das investigações, descobre-se que tinha uma autoridade, deputado federal, por exemplo, tá? Envolvido no delito, certo? Envolvido como autor ou partícipe, e eu já tenho aqui indícios de autoria ou participação contra esse parlamentar da prática delituosa, tá? Então, assim, o juízo aparente, ele era aparentemente competente para decretar a medida cautelar probatória da interceptação telefônica. Então, não tem problema nenhum. A prova está lícita, desde que no momento que tem a ciência, que tem um parlamentar X, parlamentar federal X, que estava participando do crime como autor ou partícipe, tinha envolvimento, nesse caso, para a investigação e remete para o tribunal competente, nesse caso, o STF. Agora a gente adota a teoria, o princípio da contemporaneidade, né? Ou seja, tem que ser praticado um crime dentro do mandato, né? No prazo do mandato parlamentar, e desde que haja relação com as funções, né? O STF adota a teoria da contemporaneidade, ou a ideia da contemporaneidade, e que tem a relação com as funções. Tem que ter essa relação funcional, ok? Mas ficamos com esse entendimento. Detalhe, a simples menção do nome do parlamentar não enseja a remessa, o estacionamento, né? Parar o competente inquérito policial e a interceptação e remeter. Ok? A simples menção não acarreta a remessa aos autos ao tribunal. A simples menção ao nome do parlamentar, a simples menção ao nome da pessoa com foro por prerrogativa de função. É necessário que haja indícios mínimos de autoria ou participação para que haja remessa dos autos ao tribunal competente. Duração da interceptação telefônica. Nesse momento eu vou fazer uma pausa no vídeo 3 e retomamos já com o bloco 4, ok? Vamos fazer uma pausa rapidinho apenas para trocar a mídia aqui.